Por último, agora a gente vai falar então sobre os pesadelos, né, que estão aqui embaixo na ficha. O que seriam esses pesadelos, né? Quando você vai fazer uma sessão de coaching de vida especialmente, no life coaching, eles vão falar muito para vocês sobre crenças limitantes. E é basicamente sobre isso que a gente vai falar, mas de uma maneira gamificada também. Então, o que seriam as crenças limitantes aqui, né, nesse cenário? Eu tenho alguns problemas, né, que a gente vai chamar aqui de pesadelos, alguns medos, algumas dificuldades, são dificuldades mesmo propriamente ditas, que eu preciso enfrentar porque elas estão atrapalhando a minha vida. São dificuldades que me prejudicam. Por quê? Porque assim, eu posso ter medo de altura. Vamos lá. Eu sou um cara que tem medo de altura, tudo bem. Mas se eu não trabalho com altura, se eu não tenho que subir escada, se eu não tenho que estar em cima de um prédio, o medo de altura é irrelevante, porque eu não vou estar aqui. Eu tô aqui, tô seguro, tô tranquilo. Então o medo de altura não é uma crença limitante, não é uma dificuldade que me prejudica, não é um pesadelo na minha vida. Beleza, mas vamos supor que eu tenho medo de animais. Mas eu lido com animais. Eu tenho os animais aqui perto de mim. Eu tenho que lidar com eles diariamente. Então esse cenário é complicado. O medo dos animais é um pesadelo, é um problema que eu vou ter na minha vida. Tudo bem. Como que vai funcionar então essa temática aqui dos pesadelos? Do mesmo formato que a roda da vida e os atributos, você vai definir 3 pesadelos, assim. 3 coisas que você tem que lidar na vida, que você não faz muito bem, que você tem dificuldade, que você tem medo, que você tem receio de fazer. Então eu vou colocar aqui para esse mesmo aluno de administração que ele tem dificuldade de vender. Pode parecer que ele nunca vai ter que trabalhar com vendas, mas todo mundo está vendendo alguma coisa em algum momento. Nem que ele esteja negociando, né? Vender por relacionamento, vou colocar aqui. A dificuldade dele de manter aquele relacionamento numa negociação, por exemplo. Outra coisa que ele tem dificuldade é na hora de apresentar um projeto, né? Então ele também tá um pouco incluso dentro da venda também, claro, mas ele tem dificuldade, ele tem receio dessa apresentação de um projeto próprio e tudo mais. E o terceiro pesadelo dele é que ele tem muito medo de arriscar o conforto que ele já adquiriu. Então se ele está num emprego que é estável e ele recebe uma oportunidade melhor, ele não vai ter coragem de aceitar aquilo porque ele está confortável ali. Então esses são os 3 pesadelos dele. Os 3 pesadelos da pessoa que a gente está utilizando de exemplo aqui no caso. E o que a gente faz com esses pesadelos? A gente define o nível que eles estão, como está aqui na ficha. Só que o pesadelo é diferente, ao invés de fazer de 1 a 5, de 1 a 10, você pode fazer de 1 a 3. Vamos colocar assim, que todo pesadelo vai ter 3 níveis de início. Me prejudica muito aqui, me prejudica pouco e me prejudica quase nada. Me prejudica um pouquinho, só não me atrapalha tanto. Você vai preencher ali o quão forte é aquele pesadelo, né? O quanto isso impacta na minha vida, né? O quanto isso realmente me causa transtorno, para que você possa saber como trabalhar com cada um deles, né? Como trabalhar com cada um deles especificamente. Então, nesse caso, né, pensando no nosso estudante de administração ali, que está indo para o mercado de trabalho, ele tem essas 3 coisas. Vamos colocar ali que para ele o vender seja uma coisa que atrapalha pouco. Vamos colocar aqui no comecinho. Porque ele não lida tanto com isso, entendeu? Então não é uma coisa que vai prejudicar tanto ele. Atrapalha sim, porque ele precisa, mas não atrapalha muito, não atrapalha enormemente. Agora, apresentar o projeto, sim, atrapalha bastante, porque ele vai ter que trabalhar com isso muitas vezes, né, ao longo da vida. E arriscar o conforto é o que mais atrapalha ele. Esse aqui a gente pode marcar, inclusive, que é um ponto acima, até se for pensar bem. Porque se ele tiver medo, se ele não quiser sair dessa zona de conforto, né, se ele tiver medo de ficar aqui, medo de tentar coisas novas, ele não vai apresentar projetos e ele não vai vender, porque ele não vai se relacionar com ninguém. Então isso é muito importante, que ele trabalhe. Perfeito. Então aqui a gente tem os 3 medos já definidos em níveis que atrapalham. Então a gente vai pensar em ações, da mesma forma que a gente pensou na roda da vida ou também na hora dos atributos. Aqui, porém, tem uma diferença. Essas ações que a gente vai fazer, ao invés de elas mirarem, né, terem como alvo a evolução, ou seja, ao invés de eu pensar em melhorar, eu vou pensar em como que eu posso diminuir o impacto desses pesadelos, né? Diminuir o fator prejudicial. Essas coisas elas me prejudicam e eu preciso que elas me prejudiquem menos, diminuam o fator prejudicial ali daquele pesadelo. Perfeito, então vamos pensar aqui.
A ideia é que ele consiga trabalhar todas elas, de preferência, em uma maneira única. Então, por exemplo, vender, vamos colocar ali que ele vai vender, fazer uma venda externa, né? Uma venda direta, vai buscar um cliente na rua, é um exemplo só. E para apresentar projeto ele vai ter que criar então alguma coisa, criar um projeto dele ali que ele possa apresentar para ONGs, ou para escolas, ou para outras pessoas, assim, alguma coisa que não envolva dinheiro, né? Para que ele possa testar mais aquilo. E quebrar os paradigmas, né? Como assim quebrar paradigmas? Sair do padrão dele ali, sair daquela zona de conforto que ele tá, para migrar, né? Para fazer uma coisa diferente acontecer. Então beleza. Tem algum jeito dele fazer todas essas coisas juntas? A ideia pode parecer meio boba, mas só para exemplificar ali o contexto. Então a gente vai criar um projeto social, tá bom? A gente vai ter aqui uma ideia social com cunho político, né? Um foco em política, a gente vai fazer uma abordagem com pessoas e a gente vai levar para elas um produto. Então, no caso aqui, o nosso produto, vamos colocar que ele vai ser um doce. Qual é a ideia desse projeto? Eu abordo a pessoa com um doce para poder fazer a venda, né? Apresento para elas o meu produto, o meu projeto, que na verdade é do cunho político aqui, para poder fazer essa apresentação. E tudo isso aqui focado, né, na ideia da pessoa aceitar esse meu projeto, né, esse projeto social, assim quebrando paradigmas. Cada vez que uma pessoa aceitar aquilo, eu consegui fazer com que ela leve em consideração aquilo que eu falei, que ela escute, né, que ela preste atenção, aceite aquela ideia, né, ela comprou o meu produto, ela comprou o meu projeto, ela comprou a minha ideia, eu posso entender que eu melhorei um pouco naquilo, ou seja, que esses problemas, esses pesadelos, eles vão me atrapalhar menos. Quanto menos aquilo me atrapalhar, mais eu vou poder focar em desenvolver os meus atributos e mais eu vou poder focar em desenvolver a minha vida. E assim eu tenho um desenvolvimento maior em todos os cenários. Perfeito! Agora a gente entendeu então a roda da vida, entendemos a utilização dos atributos, entendemos também a questão dos pesadelos. Quando você define atitudes para melhorar a sua roda da vida e para melhorar o seu atributo, você já tem um avanço. E quando você diminui o impacto que os seus pesadelos causam em você, você impede que isso diminua o seu avanço, que isso diminua a velocidade da sua caminhada. Dessa forma, então, a gente consegue entender como que esse projeto todo, né, essa ideia da metodologia Level Up, de unificar a roda da vida, as quests, a satisfação, as metas, os atributos, de fazer tudo isso funcionar como uma coisa só assim, né? Por que isso é vantajoso, né? Como que o coaching e a gamificação funcionam juntos, né? Por que a métrica, as mecânicas de jogos ali da gamificação, né? A ideia de você subir de nível assim, contribuem tanto para o coaching. Especialmente nesse cenário que a gente abordou aqui, que a gente está falando então de auto-coaching, né? De você fazer um treinamento consigo mesmo, né? Um treinamento para você. Aí você vai monitorar a tua evolução, né? Então você vai ter ali o teu estágio inicial, eu tô nesse ponto, a minha meta ali, que é esse ponto aqui, e daí dentro desse cenário eu vou monitorando a minha evolução até chegar na minha meta. Quando você tem esse cuidado, né, quando dentro do auto-coaching, dentro da gamificação, do coaching próprio que você vai fazer, você vai ter certeza de que você vai estar em estrada evolutória, né, em caminho de evolução, porque você vai acompanhando aquilo, você sente o seu progresso, você sente as suas mudanças, a sua elevação de status. Não status assim de aparecer, mas status quando eu digo na ideia dos atributos aqui mesmo, né? De você estar dentro aqui dos seus atributos, definir os seus status assim e entender como eles melhoram, né? Estão sempre indo para cima. Como que cada aspecto da tua vida aqui vai melhorar também, né? Vai evoluir conforme você investe tempo, investe engajamento, interesse, vontade naquele projeto. E também como que os seus pesadelos, os seus medos, suas crenças limitantes vão deixar de gerar problemas para você e impedir o seu caminhar, tá bom? Então era isso que eu queria falar com vocês, né, sobre o auto-coach, a gamificação. Esse é o nosso contexto todo aqui, ele foi um rabisco enorme, até desculpem os garranchos, as explicações aí, mas espero que vocês tenham entendido. Quero muito que vocês consigam aplicar isso na própria vida para que você possa medir o teu progresso, sentir, né, a evolução, sentir o teu caminhar, sentir a tua jornada ali mesmo, o teu progresso propriamente dito,
e buscar essa evolução, né? Fazer acontecer. Quando você utiliza o coaching, é uma ferramenta muito poderosa. Quando você utiliza a gamificação, já é uma ferramenta poderosa. Mas quando você utiliza então os dois juntos, né? Quando você faz um processo, um projeto ali unificado em que você une o treinamento, a evolução individual e as mecânicas de jogos para dar aquela motivação, aquele engajamento, você cria um desenvolvimento muito maior. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, aprendido bastante, que consigam colocar em prática e que continuem a seguir e compartilhar todos os conteúdos, cursos, vídeos e projetos da Universidade Andarilho. Até a próxima!